Foi. Demorou um século para iniciar, não sei porquê. Mas sejam bem-vindos a mais um Nitidamente. Eu sou o João Vitor, estudante de psicologia. Do meu lado tem quem? Olá, pessoal. Eu sou Matheus Muriel, estudante de psicologia também. Vim colaborar com a aula hoje, com a temática hoje da fenomenologia. Eita, o cara já mandou o tema aí, mas também tá no título, né? Ninguém é bobo nem nada e todo mundo já sabe qual é o episódio. A gente gosta de fazer esse suspense, mas hoje a gente vai falar de fenomenologia, um assunto que a gente gosta muito, né, não? Adora. A gente gosta bastante de estudar essa parte da faculdade. Temos várias aulas e gostamos bastante. Exatamente. Antes de a gente iniciar sobre a fenomenologia, o Levi não está participando desse episódio, talvez não participe de alguns outros, mas se ele sentir a vontade, ele vai voltar nos outros episódios e vai ficar tudo tranquilo, beleza? Se alguém tiver sentido falta do Levi, ele tá tudo bem com ele, tá tudo de boa. E aí, qualquer coisa, a gente comunica, ele vai participando de outros episódios, vai dar certo. Beleza? Vamos falar hoje sobre a fenomenologia, mas antes, se você não se inscreveu no nosso canal, eu fui olhar, Muriel, as estatísticas do nosso canal, 70%, pela última vez que eu vi, 70% de pessoas não são inscritas no Nitidamente, que acompanham o nosso podcast. Olha que coisa triste, cara. Aí não dá, né? Aí não dá, né? Aí não dá, gente. Se inscreve aí. Vamos crescer, falar sobre psicologia, falar sobre vários assuntos relacionados à mente humana. É muito da hora. E se inscreve aí se você gostar do episódio. E divulga com aquele seu parceiro que gosta de fenomenologia, que acha isso da hora. Beleza? Então vamos iniciar a falar sobre fenomenologia. E eu lembrei agora que os meus tópicos que eu tinha anotado não estão mais aparecendo porque a gente teve que reiniciar a nossa gravação. Mas tudo bem. Hoje a gente vai falar e iniciar o assunto falando sobre Brentano. Pode ir falando, Muriel, que eu vou botando os tópicos aqui. Show. Olá, gente. A gente preparou algumas contribuições de alguns pensadores na fenomenologia, né? Para a gente entender o que é fenomenologia, a gente precisa passar para alguns autores que foram importantes para contribuir com essa ciência, né? Com esse modo de pensar humano. E o Brentano vai trazer muitas contribuições a respeito de psicologia do ato, né? Ele dizia que a sua psicologia tem uma psicologia empirista, né? A questão de observação dos fatos, a questão do ato, sempre um movimento, ele traz essa ideia. E uma ideia que foi muito forte com Brentano foi a ideia de intencionalidade, que quer dizer o quê? Quando a gente trabalha com fenomenologia, a gente trabalha com a ideia de consciência. Ele vai dizer que a consciência está direcionada a algo, é intencional a algo. Né? A consciência não está neutra, não está solta, ela está sempre relacionada a algo. Isso é uma ideia muito relevante para Brentano, porque na época dele, a psicologia está muito ligada às experiências, a questões de conteúdo, e ele faz uma crítica à questão que não é o conteúdo em si, mas a psicologia tem que levar em consideração o processo, como aquilo se dá na experiência, né? Brentano é interessante porque a fenomenologia vai nascer do Husserl, né, outro pensador que a gente posteriormente vai falar, mas o Brentano tem perspectivas muito fortes para pensar essa fenomenologia. Então, a ideia de uma ação mental, né, a mente está sempre intencionalmente relacionada a algo, a ideia do amor, vamos dizer assim, amar, sentir, é todo direcionado. Eu amo quem? Eu amo alguém. Amar alguém é a ideia de uma intencionalidade, a ideia de um relação, uma ação propositiva. Ele vai criticar o conteúdo, porque o conteúdo vem essa ideia de uma coisa meio positivista na época, né? Uma ideia de um objeto em si. O objeto não é em si, o objeto é um objeto relacional à consciência. E outra contribuição é a questão da temporalidade, que trabalha com a ideia de presente, é o aqui e agora. E traz muito isso, muita ênfase a uma presentificação, onde esse sujeito está no agora, o ênfase agora. O discurso, a narrativa, o modo dele se expressar, ele está agora, mas sem diminuir o passado e nem o futuro. É claro que todos esses eventos vão estar
presentificados, porque não dá para desvencilhar esse sujeito do presente. Essa ideia é muito marcante. Outra ideia legal é a percepção que ele faz uma certa dicotomia, é aí que ele foge um pouco da fenomenologia, porque a ideia da fenomenologia é uma ideia de uma não dicotomia. Não tem uma dicotomia na fenomenologia. Então, ele traz essa ideia de percepção interna, que é uma percepção imediata, psicológica, e uma percepção externa, que é objetos físicos, que essa já seria mediada. Então, ele faz essa diferença. Mas aí já não vai entrar especificamente na fenomenologia, porque a fenomenologia, como eu já reitero, ela é algo da ordem da correlação. Outra questão interessante do Brentano é essa ideia da percepção, essa percepção ativa, essa percepção em movimento a algo. É sempre relacionada a algo. Essa ideia de correlação é muito presente, né? Então, eu acho que foram essas contribuições de Brentano, né? A crítica ao estruturalismo também, ele se opõe a esse modo de pensar, modo causal, não tem essa ideia, a fenomenologia, né? Mas a gente reitera que ele não é o pai da fenomenologia. Quem é o pai da fenomenologia é o Husserl. Ele só vai contribuir com algumas coisas que o Husserl vai pensar posteriormente para desenvolver alguns conceitos. Mas pode continuar aí, João. Exatamente, é importante lembrar disso. Por que será que a gente está falando do Brentano se ele não é considerado algo da fenomenologia? Mas muitos dos pensamentos que ele trouxe foram muito importantes para o que a gente vai chamar do Husserl. O Husserl se inspirou bastante no Brentano. Vamos pegar alguns conceitos que foram tragos dentro do Brentano. Ele fala de psicologia do ato. O que seria essa psicologia do ato? Seria isso, o ato de ver, ouvir, assistir. Tudo isso vai trazer consciência para algo, que aí a gente entra na questão da intencionalidade, que é muito importante do Brentano. Essa intencionalidade. A consciência sempre vai ser consciência de alguma coisa, para alguma coisa. Então, é importante que esses conceitos que foram tragos lá no Brentano foram servir de inspiração para o Husserl, que a gente considera um dos caras que trouxe a fenomenologia. Que a fenomenologia, dentro do Husserl, ele vai pegar essas inspirações do Brentano e vai trazer um método mais rigoroso, mais conceitual, mais metódico. Porque o Brentano, ele só se preocupava com a descrição dos fenômenos. Já o Husserl vai trazer um método, vai trazer uma especificação, vai trazer toda uma estratégia para a gente tentar chegar aonde? Na essência desses fenômenos. É aquilo que é experienciado pelo sujeito. É uma coisa que a gente vai entrar lá no Merleau-Ponty, mas eu gosto muito do conceito que ele fala, que é do estado pré-reflexivo, que não tem exatamente no texto que a gente está ensinando. A gente está se inspirando no texto Noções Básicas de Fenomenologia, de um autor chamado Boris, mas não traz esse estado pré-reflexivo no Merleau-Ponty. Mas o que seria? É esse estado antes da ideia, antes da concepção do que é uma coisa. Essa experiência é o que você vivenciou ali no primeiro momento, antes de surgir toda a concepção do que é o que você está passando, do que é que você está sentindo. É o que veio inicialmente, é o instantâneo. Não sei se deu para deixar bem claro, mas é isso. É o que veio na sua visão, na sua experiência de imediato. E é isso que o Husserl vai tentar trazer através do seu método fenomenológico. Ele vai tentar chegar na essência da experiência do sujeito. E o Husserl, ele era matemático de formação e também, vamos ver o que mais, ele também fala que existe um retorno às coisas mesmas, à intuição originária. Ou seja, seria exatamente o que seria esse ato da pessoa experienciar. Porque, por exemplo, a gente pode pensar, eu estou vendo aqui essa árvore. Essa árvore para o sujeito, para o Muriel, para o Matheus, é uma coisa, essa árvore para mim é outra coisa. Mas vamos pegar um exemplo, sei lá, estou aqui andando na minha rua e eu sofri um assalto. E o Muriel, lá na rua dele, sofreu um assalto. Ele vai experienciar esse assalto de uma forma diferente da minha, por exemplo. Ele pode ter sentido muitos tipos de reações, pode ter achado que aquilo parecia o fim do mundo na cabeça dele, quanto para, sei lá, por mim, pode ser que seja sido mais um dia normal. A gente vive no Brasil, né? Tem dias e dias, assim, não é uma coisa tão incomum a gente ser assaltado no dia a dia, né? A gente pegou nesse exemplo, mas é uma forma da gente explicar. A experiência vai ser o como
esse assalto foi vivenciado pelo Muriel, como esse assalto foi vivenciado por mim. Vai ser experienciado de uma forma diferente para cada um, entendem? É mais ou menos nesse sentido que se baseia o Russell. Ele vai trazer esse método fenomenológico. E eu gosto muito de uma frase que é colocada no texto, que eu vou repetir aqui, que o objeto e a consciência estão sempre relacionados. E este é sempre objeto para um sujeito. Ou seja, é sempre para alguma coisa. Consciência e objeto não são separados. Definem-se a partir dessa correlação que lhes é original. O campo da análise fenomenológica seria elucidar a essência dessa correlação, ou seja, essa intuição originária, esse retorno às coisas mesmas que a gente vai tentar experienciar, vai tentar trazer à tona a experiência que aquele sujeito teve. Deu para entender? Eu sei que fenomenologia é meio complicado, que mexe com as coisas que não tá muito palpáveis, né? Mas essa é a viagem. É por aí. Não é não, Muriel? Só completando, né, a ideia de pré-reflexivo, que é muito legal, muito interessante, é como se a percepção fosse antes da razão. A razão é um movimento posterior à percepção, né? A questão de uma experiência que é imediata, que é antes de uma razão. Tipo, um exemplo, um susto. Quando você dá um susto a alguém, isso é uma experiência imediata. Aí, depois de você tomar o susto, é que você vai racionalizar sobre o susto. Mas é algo instantâneo e imediato, a questão da pré-reflexivo, né? Que é uma contribuição do Merleau-Ponty, que é um autor que a gente vai chegar agora, né? Agora é que a gente vai chegar nele. Exatamente. Vamos passar agora para o Merleau-Ponty. O que é que ele traz de novo, Muriel? Merleau-Ponty traz muitas coisas novas, né? Mas, assim, no texto, como a gente está servindo como base, Merleau-Ponty vai trabalhar com... ele é da França, né? Nasceu na França, morreu na França. Vai trabalhar com filósofo, antropólogo, né? Vai trabalhar muito com essa cultura da linguagem, vai trazer essas questões para a fenomenologia, vai trazer também a ideia do corpo. O corpo vai ser muito importante, porque o corpo vai ser a condição para esse sujeito experienciar. Ele experimenta porque tem um corpo. E tem um corpo entrelaçado no mundo. Tem um corpo que não pode se dividir no mundo. Não tem o corpo e o mundo. Tem corpo-mundo. É o corpo em essa relação, vamos dizer assim, muitas vezes de uma ambivalência, que até ele vai trazer a questão, do exemplo, da mão, né? Qual mão toca a outra primeiro, né? Tem toda essa questão de uma mutualidade, né? Uma mutualidade, não sabe quem pega a mão primeiro, uma da outra. E também tem esse corpo vivido, que ele vai trazer essa ideia do corpo vivido, como corpo experienciado, como corpo ativo no mundo. E vem trazer uma ideia que eu acho genial, que é a liberdade finita, que ele vai fazer um contraponto a Sartre. Porque o Sartre vai dizer que a gente é condenado a ser livre. Mas o Merleau-Ponty, ele vai dizer uma coisa interessante. Essa liberdade tem que ter um contexto. Essa liberdade está inserida a um contexto cultural, a um contexto de linguagem, a um contexto de modo de existência. Né? Não dá para ter uma liberdade infinita sabendo desse contexto que a gente está inserido. É um corpo vivido entrelaçado no mundo. É um corpo vivido estruturado nesse mundo. E outra ideia fundamental dele, que vai contribuir bastante, é a ideia da questão de uma existência concreta, uma existência mundana, uma existência que está entrelaçada no mundo. Não tem uma ideia posterior, uma metafísica, mas é uma coisa mais no concreto, mais experiencial no concreto. Até ele vai fazer uma crítica ao Russell, né, a ideia de método fenomenológico. O Russell vai trazer uma ideia mais transcendental da fenomenologia. Ele vai dizer a redução dos a priori, ou a suspensão dos a priori, que é exatamente suspender essas questões para ter uma experiência atualizada no momento.
Ele vai dizer que não é completa, não pode ser completa, não dá para você suspender todos os seus a priori, suas características, sua história. Você é a história, você está na história, você está contemplado, encarnado nesse mundo de histórias, e vai ser um grande trabalho na clínica, vamos dizer assim, né, reduzir para ter esse encontro atualizado, mas ao mesmo tempo a impossibilidade de ser completo, porque você está no mundo, na experiência sua e a experiência do contato com o seu cliente ou com as pessoas, né? E a outra ideia legal é o vir a ser, que ele traz no texto, né? A questão da constante mobilidade da existência, né? A existência não é fixa, a existência é móvel, a existência é um constante vir a ser, é um constante processo, mas um processo pensado a partir de uma presentificação lá trazida do Brentano. Deixa eu ver outra... mas, basicamente, isso ele traz, né? A questão do corpo inserido em uma linguagem, o corpo como condição, a gente só experiencia por causa do corpo. Se não tiver corpo, não tem contato, não tem experiência, não tem manifestação da fenomenologia, né? Então, ele traz essas ideias bem contemporâneas, bem atuais, bem fortes a respeito, porque o corpo é uma temática atual, o corpo, linguagem é uma temática bem atual. E para contribuir com a fenomenologia, né? Então, a fenomenologia vai ter esse aspecto amplo com esses pensadores. Quer concluir? Exatamente. E foi importante esse exemplo que tu usou das mãos, né? Eu acho que eu e tu foi formado muito com essa ideia, tipo, das mãos. O que é que seriam essas mãos, né? Se você, meu Deus, eu preciso abstrair alguma coisa de Merleau-Ponty. Ele fala várias coisas, eu não consigo abstrair nada. Lembra desse exemplo das mãos, que é muito importante. O que seriam essas mãos? Aqui é o corpo e aqui é o mundo. E a gente estaria juntando, entrelaçando isso. E você não consegue dizer, essa mão aqui, essa mão esquerda, toca primeiro a mão direita. Não, essa mão direita toca primeiro a mão esquerda. A gente não consegue dizer isso. Por quê? Porque está entrelaçado. Uma toca na outra simultaneamente. Então não tem como separar uma coisa da outra. Está tudo meio junto, entrelaçado. Não é verdade? Então eu acho que isso é muito importante para definir mais ou menos o que seria o corpo e o mundo dentro do Merleau-Ponty, não é verdade? Exatamente. Exatamente isso. Então é isso. A gente fez um speedrun, né? A gente andou na frente de todas as informações que a gente manja de Merleau-Ponty, Russell, Brentano. Tem mais coisas, mas a gente está querendo ser bem didático aqui, está querendo ser bem sucinto nas coisas. Tem muito mais coisa desses autores. Mas pronto, vamos chegar numa conclusão. O que é que a fenomenologia realmente traz? O que é que ela traz de novo? Quais são as características dela? Vamos começar aqui, eu vou pegar minha colinha e a gente vai dizer quais são as características da fenomenologia. Primeiro, a fenomenologia, ela tem um método fenomenológico, que foi introduzido lá para o Russell. O Russell tentou trazer um conceito mais rigoroso, mais metódico, de como você conseguiria chegar na essência do fenômeno, da forma como o sujeito experiencia alguma coisa na sua vida, alguma realidade dentro de sua vida. Evento. Exato, essa palavra. Algum evento dentro de sua vida. Então, através desse método fenomenológico, através de vários procedimentos, a gente chegaria nessa essência, nessa forma como o sujeito experiencia algum fenômeno, algo dentro de sua vida. Esse é um dos conceitos, método fenomenológico. Vamos falar também que a fenomenologia traz uma ênfase sobre o presente. João Vitor, mas aí, será que para ela trazer uma ênfase sobre o presente, ela ignora o passado, ela não fala nada sobre o futuro? Como é que é isso, Muriel? Tu acha que ela ignora o passado, esquece sobre o futuro também? A presentificação é a questão de que esse homem, ele vivencia o passado, presente e futuro, mas é uma vivência que ele não pode sair do presente. A narrativa dele, o processo de narrativa, quando ele narra uma experiência do passado, ele está no presente. Ele está vivenciando aqui e agora. Então, quando alguma ideia, algum fenômeno surge na clínica, por exemplo, né,
alguma ideia de, em 3 anos aconteceu exatamente aquilo, beleza, mas é a partir do seu discurso de hoje que vem essa experiência passada. Então, não dá para eu tirar esse foco nesse aqui e agora, nessa atualização constante, né, nessa experiência que vai experienciar de forma imediata. Né? Exatamente. Esse é um dos conceitos que é bem importante dentro da fenomenologia. E se a gente fosse pegar correntes humanistas, né, abordagens humanistas, que utilizam dessa lente fenomenológica, eles trazem muito esse enfoque no aqui e agora. A forma como a gente chega hoje à situação. Estou trazendo uma demanda do meu passado aqui na clínica, estou trazendo a forma como eu vivenciei algo do passado. Beleza, mas como é que você experiencia hoje esse fato que aconteceu no passado? Esse é o grande cerne, que a gente tem que prestar atenção. Beleza, enfatiza o presente. A gente pode dizer também que a fenomenologia valoriza o como sobre o porquê das coisas. Né? Isso é muito importante, porque uma pessoa traz alguma demanda para a gente. Eu estou passando por isso, não estou conseguindo ficar de modo satisfatório comigo mesmo, porque estou passando por isso, mas a gente não vai trazendo por que essa pessoa está passando por isso. A gente vai atrás no como, e saber como você experiencia isso, como isso é dado para você, como você vivencia esses desconfortos que você está passando. Né, a ideia de porquê tem uma ideia muito de causa, né? Causa e efeito. E aqui não é a ideia de causa e efeito, não é essa redução desse estilo. Vai entender como esse sujeito, essa subjetividade, experiencia de uma forma singular essa experiência que ele narra, esse modo de estar, esse modo de interagir, esse modo de estar no mundo. Né? Então, é muito interessante essa ideia do como no lugar do porquê. Né? Exatamente. E para finalizar, a gente tem que falar do conceito de corpo ou carne, que o Merleau-Ponty traz isso com um enfoque muito grande, né? Então a gente tem que falar isso, que o corpo, a gente só obtém a consciência porque o corpo está inserido dentro do mundo, não é verdade, Muriel? Isso. Essa ideia é muito legal, né? Porque ele vai trazer um campo intersubjetivo. Um campo que não é uma subjetividade, outra subjetividade, uma coisa dicotomizada, mas é uma entre, é algo conectado, é algo relacionado. Então, essa mutualidade, né? Eu trabalho com esse conceito de carne, trabalho muito com essa mutualidade, alma-corpo, né? Que não existe uma separação, uma dicotomia, uma hierarquia muito distante, mas existe uma conexão, um entrelaçamento. Exatamente. Lembre-se do exemplo das mãozinhas se tocando. Esse exemplo, a gente foi formado com isso. Todo mundo falava sobre isso pra gente. Então, para sempre, eu vou ser professor um dia. Se for falar de fenomenologia, as mãozinhas se tocando. Vamos lembrar disso. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Vamos ficar com os nossos nomezinhos aparecendo agora. E muito obrigado por você que ouviu a gente. Deixa seu like, se inscreve no canal. Se quiser que a gente fale sobre fenomenologia ainda, tem muitos autores. Não é só o Merleau-Ponty, não é só o Husserl. Eu gosto muito de um autor chamado Heidegger. Todo mundo diz que ele é complicado, eu também acho. Mas eu gosto muito dele. Tu gosta? Gosto bastante. Eu queria só dizer para o pessoal que curtiu, compartilhar com as pessoas que gostam, né? Ajudar o canal e dizer que foi muito... Senti honrado de participar de mais um episódio aqui. Exatamente. Muito obrigado. Eu já queria dizer também uma informação fora dos bastidores que a gente chamou o Muriel de Merleau-Ponty, porque ele tem uma fala que se aproxima muito do Merleau-Ponty. Ele fala umas coisas que é muito cara dele, assim, do Merleau-Ponty. Então, só queria dizer isso. Todo mundo chamando ele de Merleau-Ponty agora. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, pessoal.